Cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. A jurisdição e as atribuições caberão aos juízes da justiça na forma da lei. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir em um único órgão. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional. A função do programa Direito e Justiça em Foco é a de informar ao público as disposições legais, bem como, também, a maneira de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do procedimento no judiciário. Trazer também as imagens dessas autoridades constituídas e fomentar com elas assuntos de interesses gerais, ou seja, o que realmente pode atrair o público para conhecimento das matérias consoante aos princípios institucionais, dando-se divulgação deles quanto às disposições expressas em leis. Diante desta proposição, hoje, o programa Direito e Justiça em Foco apresenta a figura notável do eminente presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori. Devo enfatizar que o presidente Sartori, sem dúvida, é o mais importante magistrado que assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo nesses últimos 4 anos. Ostenta fama, prestígio, talento, versatilidade e nobreza de caráter. Estamos com você, presidente Sartori, considerada a mais reconhecida intelectualidade do momento. Como vai, desembargador Ivan Sartori? Tudo bem? Doutor Laércio Larelli, é uma alegria estar aqui no seu programa. Respeito muito o seu trabalho, o trabalho que o senhor vem fazendo agora nessa nova etapa, não é? E para mim é uma satisfação o convite. Estou aqui à disposição do senhor e do nosso telespectador, que eu quero cumprimentar. Presidente Ivan Sartori, que é o seu nome regimental, não é? Muito bem. A satisfação é toda nossa. E vou lhe dizer mais. A nossa obrigação
como membros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é trazer, não é, o presidente para falar ao público aquilo que realmente se passa no Tribunal de Justiça. Porque ninguém sabe os bastidores do Tribunal de Justiça. Então, eu gostaria que hoje nós apresentássemos esse programa, e para mim é uma grande satisfação, desta forma, falar com o telespectador, com o público, com o povo, aquilo que acontece no Tribunal de Justiça. Então, presidente, aqui Vossa Excelência ficará à vontade, porque aqui é o seu programa. Hoje é o seu programa. Bem, o desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori, com o nome regimental de Ivan Sartori, ele ingressou no judiciário ele foi bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie em 79. Juiz substituto para a circunscrição judiciária com sede em Orlândia, por decreto que assumiu em 22 de 1 de 81. Juiz de Direito de primeira instância, promovido para Bariri, depois, então, ele veio em segunda instância, ele veio foi juiz auxiliar da comarca de São Bernardo do Campo e, em terceira instância, na comarca de Mogi das Cruzes, juiz de direito em instância especial na 36ª Vara Civil Central por ato de 16 de 10 de 1991. Aliás, ele inclusive instalou a 36ª Vara Civil do Tribunal de Justiça. Muito bem. O currículo vitae do nosso querido presidente é extenso. Eu poderia ficar falando aqui um tempão sobre ele, mas quem é que vai perder? É você, telespectador, porque ele tem muita coisa a dizer sobre o Tribunal de Justiça. Então, eu vou apenas, já resumindo, ele, inclusive, ganhou uma placa comemorativa entregue em sessão solene em 25 de 5 de 2001, por ocasião de sua posse no cargo de juiz do Tribunal de Alçada Criminal, colar de mérito judiciário no instituído e conferido pelo Poder Judiciário de São Paulo, entregue por ocasião de sua posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça, discursos e homenagens. Homenageado por ocasião de sua posse no cargo de juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, palavras de agradecimento estão no Diário Oficial do Estado, Justiça, caderno 1, parte 1, São Paulo, 13 de 6 de 2001, páginas 135 e 136. Quem quiser, por gentileza, leia, porque vale a pena. Eu estou muito contente, eu estou dando esta ênfase, porque eu conheço este presidente, conheço de outrora, trabalhamos juntos no Tribunal de Alçada Criminal e sei de toda a trajetória dele. Ele é um homem sério, é um homem correto, é um homem que arregaça as mangas e trabalha em prol de você, jurisdicionado, em prol do Tribunal de Justiça, da Justiça de São Paulo. Correto, meu querido amigo? Muito obrigado, desembargador. O senhor que é um grande amigo, Aurélio, eu vou te chamar de você, porque você é um colega já do Tribunal de Alçada Criminal. Muito obrigado. Um homem de uma conversa, de um diálogo franco, aberto. Claro. Está exagerando um pouquinho, né, sobre a minha pessoa, mas nós estamos fazendo a nossa obrigação, né? Não, eu não estou exagerando. Ivan, você se lembra, há muito tempo atrás, quando você era candidato à Associação da Magistratura dos Magistrados Brasileiros? Lembro, sim. Lembra-se? O que eu disse para você na Rua Tabatinguara? Pois é. Disse que seria o caso de assumir até o Tribunal de Justiça que numa certa época. Que você seria o Tribunal de Justiça, que eu via. Então, quando você assumiu, foi eleito pelos nossos pares, né? Eu fiquei exuberante, adorei, porque realmente você merece. Você merece, você foi para o lugar certo para dirigir, não é, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como você está dirigindo. Muito
Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Então, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aposentados, segundo o fundamento do artigo 56 do Regimento Interno, eu coloco isso porque o Regimento Interno do Tribunal de Justiça diz que, ao aposentar-se, o desembargador conservará o título e as honras do cargo, ressalvadas as hipóteses legais, é óbvio. Gilberto Paz de Freitas, Renzo Leonardi, José Geraldo de Jacobina Rabelo, Walter Antônio Zeni, Augusto Amaral Melo, Silvio Marques Neto, Teodoro Cambrea Filho, Constança Gonzaga Junqueira de Mesquita, bem como as juízas Dalva Rosa de Aro, juíza Luísa Rita Ferreira Caineguen e este seu colega que fala. Gostaria de saber de você de Vossa Excelência, o seguinte. Constata-se que hoje as atividades envolvidas pelos membros do Grupo de Apoio à Justiça, GAGE, magistrados aposentados, que se dispõem a contribuir com o trabalho voluntário e sugestões advindas da experiência e maturidade acumuladas durante anos no exercício da judicatura, visando tão somente o aprimoramento do judiciário em solucionar os conflitos submetidos à soberana decisão jurisdicional. Após este cântico de romagem, né, pergunta-se: qual é o entendimento de Vossa Excelência no que concerne a essa contribuição, desprovida de qualquer interesse financeiro, senão o de colaborar com a justiça tão esperada pelo povo paulista e, obviamente, pelos jurisdicionados, inclusive pelo Ministério Público e pelos advogados? Bom, Laércio, os nomes que você citou aí, perdoe-me que tratar por você, são pessoas, são ícones da magistratura. O Gilberto foi corregedor, o Renzo, Jacobina esteve lá no tribunal, brilhou. Todos esses nossos colegas, o Silvio Marques esteve inclusive colaborando lá no CNJ, o Cambrea, a Constança, todos esses colegas, o Walter, esses colegas todos são ícones da magistratura. É gente preocupada com a magistratura e acho a formação desse grupo e esse auxílio que os senhores vêm prestando uma colaboração excepcional. Já estamos em contato há muito tempo, como o senhor sabe, claro, como você sabe, e estou procurando agora organizar os trabalhos de modo que esses colegas possam efetivamente entrar para nos ajudar. Eles já começaram a ajuda lá em Bertioga e em diversas outras comarcas. E também pretendo colocá-los no próprio tribunal. Aliás, já consultei alguns colegas desembargadores que trabalham muito, mas trabalham num ritmo mais lento, né? São colegas respeitáveis, mas trabalham num ritmo mais lento. Já até consultei para ver se haveria possibilidade de nós auxiliarmos no gabinete através do GAGE. Fora isso, nós temos outras inúmeras comarcas, vamos conversar com os juízes, vamos trazer esse grupo de trabalho, essa força de trabalho que vocês estão nos oferecendo para poder efetivamente dar uma prestação jurisdicional mais a contento. É excepcional, eu agradeço muito a vocês, é um conforto para nós isso. Muito bem, ótimo, muito obrigado, presidente. Outra pergunta do grupo ainda, hein? Se há algum expediente para a recuperação da estrutura física do Tribunal de Justiça, haja vista que representa um patrimônio histórico dos paulistas. Bom, então nós temos aí o Tribunal de Justiça, sem querer imputar responsabilidade a quem quer que seja, na verdade, primeiro ele cresceu desordenadamente, porque a demanda também cresceu vertiginosamente e descontroladamente. Então o que acontece? O tribunal ficou defasado diante dessa situação. E eu peguei uma situação um pouco complicada do tribunal, todos nós sabemos, falta de funcionários, nossos funcionários estão envelhecendo, os prédios também precisam ser reformados, precisam ser reestruturados, nós precisamos instalar novas unidades, também nós temos a dificuldade de projetar uma determinada unidade e quando nós vamos instalar essa unidade já se torna obsoleta diante do crescimento absurdo da demanda, quer dizer, é um mundo aqui dentro. Então o que é que nós estamos fazendo? Primeiro nós estamos com um projeto, já o edital está saindo, para que nós possamos recuperar todos os prédios do judiciário e construir os novos prédios, inclusive as nossas 3 torres dos gabinetes dos desembargadores, que, como você sabe, nós pagamos um valor alto de aluguel por esses prédios todos. E esse projeto será um projeto a ser executado durante 5 anos, quer dizer que ele não terá solução de continuidade, ele seguirá normalmente, ele não terá interrompido essa sequência, e durante 5 anos nós vamos aplicar e investir nos prédios e nas reformas do judiciário, estruturação física do judiciário. Isto vai demandar por ano 200 milhões de reais, 200 milhões que nós retiraremos do fundo especial de
de Desenvolvimento de Custeio do Tribunal de Justiça, o chamado FED. Muito bem. E depois disso nós temos também um edital já lançado, pronto, em que nós vamos terminar a pavimentação digital do tribunal. Nós resgatamos 3 ilhas que estavam aí isoladas, Pereira Barreto, Ribeirão Preto e uma outra que agora não me recordo aqui, Araraquara. Nós resgatamos essas 3 ilhas, já estamos falando todos a mesma língua, só que nós tínhamos, quando houve a fusão dos tribunais, nós tínhamos 6 sistemas de informatização de informática. E agora nós já estamos com 2, nós estamos com a Softplan e estamos com a Prodesp. Então o que nós estamos fazendo? Nós vamos unificar tudo isso, vamos terminar essa pavimentação para que todo o Estado continue falando a mesma língua e a informatização alcance todo o Estado. Esse projeto já está pronto, nós já estamos com o edital na rua, já está saindo esse edital, e isso também não vai ter como brecar. Isso vai prosseguir regularmente, de modo que depois nós possamos, aí nós teremos condições de rolar os programas necessários sobre essa pavimentação, que nós não tínhamos completado. Também nós temos aí as regiões, que você já sabe, aquelas 10 regiões, nós dividimos o Estado em 10 regiões, porque o Estado é um mundo, né, o Judiciário nosso é um mundo com 42 mil funcionários na ativa, mais 10 mil inativos. Nós temos aí 2.021 magistrados, com quase 360 desembargadores, são 360 cargos, mas nunca nós temos 360, 350, 352. Então, isso tudo nós precisamos de uma estratégia de gestão. Então, isso nós estamos estudando tudo, nós estamos preparando tudo isso, inclusive já estou conversando com os presidentes de sessão, nosso querido Samuel Júnior, que é um homem de colaboração valiosíssimo, um verdadeiro conselheiro, um cidadão que conhece o judiciário, porque esteve muito tempo lá no núcleo, o nosso querido amigo, também presidente da seção de direito privado, não é? É uma excelente pessoa, um cidadão também que está trazendo aqui uma colaboração. E, principalmente, o nosso corregedor-geral, que vem fazendo um excelente trabalho, o Renato Narini, né? O nosso querido vice-presidente, o Francisquini, são conselheiros nossos, que nós ouvimos diuturnamente, Paulilo, que é o presidente da seção de direito privado, pessoas que têm vivência, pessoas que têm estratégia e pessoas que entendem o judiciário. Então, com isso, nós estamos fazendo uma estratégia também para a gestão de gabinetes, para tentar eliminar esse acervo. Fora isso, nós já chamamos, nós tínhamos no começo do ano recursos para admitir 300 funcionários e no final das contas nós estamos com um relacionamento muito próximo do governador, um relacionamento bastante chegado, ele tem atendido tudo que nós pedimos ali, inclusive nós conseguimos verba para contratar mais funcionários, agora nós já chamamos 1.200 funcionários, já cerca de 900 funcionários tomaram posse. Isto não é o suficiente, é certo. Nós precisaríamos, no mínimo, do dobro disso, no mínimo. Entretanto, já houve uma folga para algumas comarcas. Agora nós temos que suprir as necessidades e carências do Fórum João Mendes, da Barra Funda, dos fóruns regionais. Alguns estão em dificuldades seríssimas, como é o caso de Santo Amaro. E ali eu estou ainda pensando e pretendendo que o GAGE dê uma força para os juízes ali. Não é? Estamos conversando, porque nós precisamos entrar num acordo com os juízes para que haja esse entrosamento. Então nós conversamos, trazemos a ideia, levamos a ideia ao juiz, ao desembargador, e aí que o GAGE entra de comum acordo para fazer aquele trabalho, para ajudar esse grupo de 40 colegas que estão aí trabalhando e tem essa experiência para dar para o Tribunal de Justiça. Não só a experiência, né? A maturidade também. A maturidade. Né? E também com as 10 regiões que nós criamos, como prosseguindo essa questão da região, nós vamos instalar um prédio em cada região, já estamos procurando o prédio público, já temos gente do Executivo, do Legislativo, dos municípios nos ajudando para achar esses prédios. Onde não acharmos, nós vamos alugar prédio e nós vamos ter ali um foro de região, que nós já temos os juízes diretores de região administrativa. Então nós vamos ter um foro de região. Esse foro de região ele vai cuidar de uma unidade de execução penal, ele vai cuidar, que vai pegar a região toda, ele vai cuidar de uma unidade de execução fiscal, que vai pegar a região toda. Vamos cuidar, estamos pensando também nos registros públicos, na regionalização dos registros públicos, e o grupo de turmas do Colégio Recursal. Porque o Colégio Recursal seria um único, com um grupo de turmas nessas regiões. E a administração também ali. Já estamos reunindo os diretores de região para que eles nos tragam todas as dificuldades de todos os prédios da região, ouvidos os diretores de fórum, porque aqui a gente tem que fazer tudo de comum acordo, saber exatamente quais são as prioridades, para procurar também fazer as reformas mais urgentes que o Poder Judiciário
necessita. Então estamos aí num caminho que eu acho que nós vamos prosseguir. Agora é lógico que para aparecer tudo isso na ponta, eu acredito que em meados do ano que vem, começo do ano que vem, talvez já comece a aparecer muita coisa na ponta. Além de tudo, nós também aumentamos a segurança, nós refizemos, reelaboramos a questão do edital para a segurança do Poder Judiciário. Nós vamos ter guarda armada na entrância final, acredito que agora nesse semestre já vamos ter guarda armada, já vamos ter o detector de metais, e nós vamos ter ali uma estrutura melhor para que o juiz possa trabalhar. Porque, afinal de contas, a nossa presidência tem 3 vertentes. A primeiro lugar é respeitar o servidor e o juiz de direito que está na frente, na ponta e na trincheira dianteira, não é? O nosso desembargador também, evidentemente, porque são nossos conselheiros, nós respeitamos todos eles, são nossos eleitores e conselheiros, porque todos têm experiência. Mas os desembargadores, apesar de não estarem numa situação ideal e nós vamos buscá-la, não estão numa situação tão deficitária quanto os nossos juízes de primeiro grau e os nossos servidores. Então nós estamos procurando exatamente buscar aí um meio de valorizar esses colegas, valorizar o nosso servidor, e depois eu explico o que nós estamos fazendo pelo servidor. Também com isso nós estamos também procurando a transparência do judiciário. Nós queremos mostrar que o judiciário não tem caixa preta. Aqui nós somos abertos e sempre fomos. O problema foi a dificuldade de diálogo e de comunicação, quer me parecer, porque transparentes nós sempre fomos. Tivemos percalços, como todo lugar tem, toda instituição tem, todo poder tem. Nós já resolvemos aqueles percalços, tomamos as medidas corretas a respeito disso, instauramos os processos onde deveriam ser instaurados, fizemos os descontos onde deveriam ter sido feitos os descontos nas questões daquelas antecipações. Hoje tudo isso já está equacionado. Também a outra questão é reestruturar, é reerguer o nosso poder judiciário. Então são essas 3 vertentes que eu coloco. Servidor e judiciário, e juiz de primeiro grau, transparência e reestruturação do nosso Poder Judiciário. Muito bem. Ivan, eu tenho uma pergunta aqui para você, que diz: senhor presidente, no início do seu mandato, o senhor declarou que com um mandato de apenas 2 anos não seria possível promover todas as mudanças de que carece. O Tribunal do Mundo, para tornar um tribunal de excelência, rápido, desburocratizado, com estrutura física e funcionários adequados e suas necessidades. É o que você está falando agora. Está correto? Muito bem. Mas a pergunta é a seguinte. Nós sabemos todos, inclusive eu queria até informar o telespectador, que a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela se preocupa bastante e ela é o nosso norte, é a ética imposta ao magistrado. Nós temos deveres e obrigações, não é? E demais, é um compêndio de procedimento e de conduta. E no artigo 102 diz a respeito, fala sobre a proibição da reeleição. Então, veja, como você disse que 2 anos você considera pouco para que, afinal de contas, você possa fazer aquilo que você gostaria de fazer, eu pergunto, há possibilidade de uma reeleição? Muito embora haja essa proibição. E se você gostaria de ser reeleito? Bom, o que eu posso dizer, meu caro Laércio, é que realmente os 2 anos, eu acho que esse período é muito pouco para que um presidente, um dirigente de qualquer entidade, principalmente num tribunal no tamanho como o nosso, um judiciário maior do mundo, né? Já constatamos isso, inclusive com as andanças da Microsoft, já tivemos a oportunidade de constatar isso. Há muita dificuldade de a gente fazer muito em 2 anos. Né, poder reestruturar o judiciário. Acredito que depois de reestruturado, esses 2 anos até bastariam, claro, quando a máquina estiver andando de acordo com como deve andar. Mas, de qualquer forma, eu acho que esses 2 anos eles retratam um período muito, muito curto. Agora, a lei orgânica não permite, né, isso escapa das nossas forças, né, claro, porque isso deve vir do Supremo, teria que vir do Supremo. Né, a partir de lá, a iniciativa é deles, né, para se saber isso. Eu acredito que num tribunal maior, como por exemplo o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal de Minas, nós poderíamos ter pelo menos um mandato de 3 anos.
se nós não tivermos a reeleição. Ou então, implantar a questão da reeleição. Agora, também fazer diferença entre um tribunal e outro, isso é uma questão para pensar pouco. Agora, eu estive... Uma questão que deve ser generalizada. Generalizada. Então, eu digo o seguinte, porque as regiões também são diferenciadas. E eu acho que é um erro nós tratarmos todas as regiões e todos os estados da mesma forma. Porque cada estado tem a sua peculiaridade. Isso também é uma coisa que eu tenho chamado a atenção lá no CNJ, para o ministro Brito, para a ministra Eliana, porque nós temos as peculiaridades de cada estado. Também tenho uma boa conversa com o ministro Brito, uma boa conversa com a ministra Eliana, são bastante receptivos às nossas colocações, às nossas intenções. Têm feito um trabalho excelente, ambos têm feito um trabalho excelente, de lado alguns problemas que nós tivemos de comunicação relativos à ministra Eliana, mas o fato é que esse tempo é um tempo curto. Agora, eu estive durante 4 anos no órgão especial, eu procurei ingressar em todos os lados que eu podia para poder ajudar o tribunal, em todos os escaninhos que eu pude entrar para poder ajudar o tribunal sem atrapalhar, eu entrei. E eu achei que quando eu assumi, no momento que eu assumisse a presidência, eu saberia mais ou menos o que era o tribunal. Eu me enganei, porque eu sabia muito pouco sobre o tribunal, a grande verdade é essa. Mas, Ivan, eu me lembro muito bem que você, nessa ocasião, todo o tempo que você permaneceu no órgão especial, você teve um blog lá. Eu, por exemplo, eu tomava conhecimento do que acontecia no órgão especial pelo seu blog. Eu resolvi fazer criar esse meio de comunicação. De divulgação. E de divulgação em relação aos colegas, porque na verdade não havia essa possibilidade, essa publicidade do que era decidido no órgão especial, que é o órgão máximo da Justiça Paulista. É um supremo no Estado, que decide questões de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade, processos relativos a deputados, juízes, promotores, procuradores de justiça. Então eu acho que é um órgão que mereceria um certo destaque, por isso que eu criei também toda a gestão do tribunal, é um órgão que está acima do presidente. Então eu achei que deveríamos dar uma satisfação aos nossos colegas e aos nossos jurisdicionados. Agora, a questão é que esse fato acabou sendo aceito pelos colegas, e os colegas acabaram vamos dizer assim, sufragando o nosso blog, né? Porque ele teve um número excelente de visitas, né? Um número de mais de milhares e milhares e milhares de visitas, e com isso formou uma outra cultura. Também lá no órgão especial, eu procurei ajudar o que eu pude. Nós tivemos aquele projeto dos assistentes judiciários, para criar os assistentes judiciários para o juiz, que a PAMAGES inicialmente apresentou, e eu depois reformulei para fazer nos moldes dos assistentes judiciários dos desembargadores, que o projeto dos assistentes judiciários dos desembargadores foi de autoria minha, por intermédio também, com a ajuda e com a redação do Cristiano Kuntz, que nos ajudou, nosso colega desembargador Cristiano Kuntz. Inclusive você foi aprovado esse projeto, mas o assistente judiciário, que eu também reformulei, deixei nos moldes daquele projeto, nós não conseguimos aprovar. E para grata satisfação minha, com as minhas andanças na Assembleia, com o meu discurso lá no Colégio de Líderes, com a conversa que tivemos lá, e com a ajuda, a boa vontade dos nossos queridos deputados, do nosso governador, também conversamos, explicamos toda a estatística para ele, nós conseguimos aprovar os assistentes judiciários para os juízes. Né? Isso foi uma grata satisfação, que era um projeto meu, né? A partir de um apresentado pela PAMAGES. Também aprovamos a questão dos advogados do tribunal, porque nós tínhamos dificuldade de pleitear junto ao Poder Judiciário a questão das nossas prerrogativas. Nós tínhamos dificuldade com a Procuradoria-Geral, inclusive. Hoje nós temos a Procuradoria-Geral do nosso lado. Inclusive a Procuradoria está disponibilizando um Procurador-Geral, um Procurador do Estado para estar no tribunal. Né? E conseguimos também aprovar agora recentemente a taxa do desarquivamento, porque a advocacia ingressou com um incidente de inconstitucionalidade lá no Superior Tribunal de Justiça, e aquilo era uma portaria. Não haveria mesmo como instituir uma taxa por uma portaria. Quero confessar a você que eu não sabia que era uma portaria, eu pensei que fosse uma lei. Quando eu soube que era uma portaria, imediatamente apresentamos o projeto ao órgão especial, que aprovou o projeto, e nós conseguimos aprovar em 9 dias esse projeto na Assembleia Legislativa, que sempre compreensiva com as necessidades do judiciário, representa um valor altíssimo para o nosso fundo. Os advogados têm que entender que o judiciário precisa se reestruturar, que a taxa de desarquivamento precisa existir, porque nós pagamos fortunas por esse arquivo, por esse volume que nós temos no arquivo, que é uma coisa que, se você, não sei se você já esteve lá, é terceirizado, eu não sei se você já esteve lá, mas parece, já esteve lá. Parece aquele filme das Caçadores da Arca Perdida no final, quando eles colocam. Aliás, é maior que aquilo, o arquivo de Jundiaí. Então é uma coisa que nós gastamos fábulas. Então nós pedimos a colaboração dos advogados também para essa questão. Eu queria chamar a atenção do telespectador também pelo seguinte: você participou da comissão de redação no órgão especial, e com isso vocês então reestruturaram
não é, o regimento interno do Tribunal de Justiça. Eu fui o relator Você do foi projeto e depois fui o foi relator final na comissão de redação também. Que é uma Que eu fiquei muito feliz de conseguir aprovar, graças aos nossos colegas que tiveram aí, emprestaram os seus esforços, como o Guilherme Strenger, como vários tantos que estão aí, o Walter Guilherme, Almeida Guilherme, e tantos outros Roberto que estão aí, Roberto Bedran, o Ganzella, Palma Bisson, vários colegas que estiveram aí nos auxiliando. Tâmbara também foi importante aí nessa sequência toda, houve uma ampla discussão, tanto que esse regimento demorou, acho que foi um prazo de quase 3 anos para ser aprovado, tanto que nós meditamos a respeito do regimento. Houve muito confronto de ideias e muita conversa, muita discussão e diálogo. Mas ele é ótimo, está é um regimento enxuto. Eu gostei também, porque agora toca aos nossos interesses, porque vocês se preocuparam com o aposentado. Sim, com certeza. Vocês colocaram, como eu já disse logo no início, ao aposentar-se o desembargador conservará o título e as honras do cargo ressalvadas e pode negar. Por exemplo, o artigo 88 diz que perde-se a jurisdição. Sim, é óbvio. Aposentou, perdeu a jurisdição. E alguma atividade que seja incompatível com o exercício dessas dignidades. Como o parágrafo que diz que no exercício da advocacia ou de outra atividade incompatível com a judicatura, o aposentado abster-se-á de usar título e honras do cargo. Exatamente. Olha aí, que maravilha. Parabéns, viu? Mas o aposentado, para nós, ele tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. Você sabe que nos Estados Unidos, eu estive lá, e quando eu fui na corte da Flórida, aqui em Orlando, fui recebido, que você não faz ideia. Muito bem. E eu fui, inclusive, falar do Judiciário Paulista. Não é? E tanto é que eu convidei os juízes de lá para que nós pudéssemos conversar e fazer uma palestra através da videoconferência, que, se Deus quiser, ainda vai sair. Mas lá, quando o magistrado se aposenta, ele é convidado para ingressar num programa sênior. Um programa sênior. Mas é exatamente isso que a gente está tentando fazer de uma outra forma, mas isso nós precisamos de um certo acordo e conversar com os colegas, para que não haja uma resistência e para que todos se unam e consigam conversar. Claro. Quando a ministra Eliana Calmon veio nos auxiliar aqui na questão de precatório, ela muito atenciosamente mandou o pessoal, tentou fazer um diagnóstico, fez um diagnóstico a respeito, eu expliquei para a ministra, por favor, peça para o pessoal chegar de uma forma humilde, porque se nós chegarmos de uma forma de cabeça levantada, aí já os funcionários daqui se rebelam, aí já não conseguimos fazer mais nada. Ela falou, perfeitamente, é isso mesmo que eu estou falando. E realmente houve foi produtiva a situação. Telespectador, o presidente Sartori, ele se preocupa muito porque ele conhece aquilo que nós pedimos sempre, humildade. Ele é humilde. É um homem que vem aqui ao programa, e vocês estão assistindo, não é? Ele fala com uma facilidade muito grande. Ele não tem o que esconder. Correto, Ivan? Não, nós não podemos esconder, porque o judiciário, na verdade, é um poder do povo, que vem do povo também. Os juízes são concursados, mas os juízes representam também o povo ali no judiciário. E nós temos que dar satisfação para o nosso jurisdicionado e nós temos também que valorizar o nosso maior patrimônio, que são os nossos recursos humanos. Isso, esse a gente tem que valorizar. Falando em recursos humanos, eu tenho aqui uma pergunta a fazer a você. O que significa doar é legal? Inclusive, o Comitê de Ação Social e Cidadania. Esse Comitê de Ação Social e Cidadania, essa foi uma ideia da minha esposa, Cláudia Sartori, Conde Sartori, porque ela disse, olha, se o governo do Estado consegue permear por esses cantos da ação social, por que nós não podemos fazer isso? Mesmo porque existe uma resolução do CNJ que determina que realmente nós devamos aí nos voltar para o lado social. Então ela montou esse comitê, não é? Nós chamamos também a esposa do Calandra, a esposa do Francisquini, não é? Chamamos a esposa do Wilson Barreira, que está lá, não é? E com isso nós montamos esse comitê. Houve um diálogo da minha esposa, muito forte com a Globo, com a Rede TV, com a Mauri Júnior, com a Record, e conseguimos apoio de todos esses canais. E agora também à sua disposição. Eu já estou conversando a respeito disso com você também. Lá. Exato. Vai precisar desse apoio seu. E com isso nós temos esse projeto de doar legal, que é estimular nas ações do judiciário, principalmente no juizado itinerante,
estimular a doação de órgãos, né, que muita gente não entende o que é, e isso é de suma importância para o povo. E minha mulher, como teve que sair para um trabalho que ela passou a exercer, ela saiu do comitê e agora está coordenando o comitê uma funcionária do tribunal, que é a Ana Raquel, que é ela é coordenadora desse comitê agora. E continua lá, Orlando, que é uma excelente pessoa. Aliás, é ótima, foi ela que me mandou de extrema eficiência. E continuou lá a esposa do Wilson Barreira, a esposa do Francisquini, do nosso vice-presidente, a esposa do Calandra, nosso presidente da MB, estão lá indicadas e designadas para trabalhar nesse comitê. E esse comitê está andando muito bem. Agora elas conseguiram uma parceria com diversas entidades, inclusive a Associação Comercial, a Secov também está entrando nessa parceria, nós estamos pedindo para a Secov entrar, também o Rotary Club, na parte do governo, uma governadoria grande que tem aqui em São Paulo, também já está entrando em entendimento para ajudar nessa campanha, e outras campanhas, como a da investigação de paternidade, e outras tantas que a gente poderá fazer. Esse comitê, para nós, será um alento para o judiciário também. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui, da questão salarial, por exemplo. Os servidores, eles têm sido atendidos? Pois é, graças a Deus nós conseguimos também aí, nesse campo nós avançamos. Primeiro nós conseguimos os 8% para os servidores este ano, exatamente no mês da database. Você sabe, Laércio, que nós nunca conseguimos na própria database. Tivemos alguns governos, algumas gestões com greve, né? Não por qualquer responsabilidade que eu possa dizer desses presidentes, porque realmente a situação é complicada. Mas com o diálogo nós conseguimos lá no Executivo e em outros canais também, nós conseguimos aí conferir esses 8% funcionários. Está acima da inflação. Nós sabemos que os servidores têm outras perdas, mas a perda deste ano eles não vão ter, e nem do ano que vem, espero, não vão ter. Isso foi concedido de uma forma 6,5% logo em março, 1,5% em setembro, e em dezembro retroage os valores a março. Também nós já estamos pagando as férias e a licença-prêmio dos servidores. Está sendo pago, nós conseguimos abrir uma rubrica no Fundo Especial, havia uma lei de 2006 que reformulou a nossa lei do Fundo Especial de Despesa, o FED, né, mal chamado FED, acho que vou mudar essa rubrica, mas chama Fundo Especial de Despesa, FED. Né? E de lá nós conseguimos abrir essa rubrica com muita força, inclusive também o Regis Castilho, nosso assessor, que é filho do nosso querido esmagador Regis, foi lá, trabalhou, o Armando Toledo também uma força muito grande. O Armando Toledo é maravilhoso. Um político, um rapaz que tem nos ajudado bastante também nas esferas políticas, William Marinho. Informar o telespectador que Armando Toledo é diretor da Escola Paulista da Magistratura. William Campos também tem nos ajudado bastante. E deputados que nós temos ali na Assembleia também, que estão nos ajudando muito, o próprio presidente. O Capês também está ajudando bastante. O Capês hoje esteve lá também, está nos ajudando bastante, Campos Machado, e todos eles. Então, olha, é uma corrente forte, acho que é uma coalizão entre judiciário, governo do Estado e a Assembleia no sentido de reestruturar o judiciário. Isso está nos ajudando, está nos favorecendo, porque também todos perceberam que chegou a hora de a gente estruturar bem o judiciário. O judiciário é a bola da vez e nós temos que rediscutir o judiciário. Depois nós estamos pagando essas férias, está equivalendo mais ou menos as férias e essa licença-prêmio, com essa rubrica que nós abrimos no fundo, está equivalendo a 10 a 12, 14 dias de licença-prêmio ou férias para os servidores, que tem um alento muito grande. Também nós abrimos uma linha de crédito lá na Caixa Econômica Federal, porque nós só tínhamos o Banco do Brasil, com isso havia um pouco de dificuldade para o servidor. Hoje o Banco do Brasil ficava restrito, o Banco do Brasil ficava um pouco senhor do crédito. E com isso nós abrimos uma outra linha lá na Caixa Econômica Federal, e o Banco do Brasil tornou-se também um grande parceiro, fortaleceu a parceria nossa com o Banco do Brasil. Nós já negociamos a folha de pagamento com o Banco do Brasil, né, por um valor bem razoável, mais de 200 milhões. Nós já acertamos também o spread, que é aquele valor indevidamente chamado de spread, mas que tecnicamente no judiciário se chama de spread, que é aquele percentual que é pago pela administração dos depósitos judiciais, que nós temos hoje 36 bilhões em depósito judicial. Também foi negociado um aumento, né, de 0,20 para 0,235, e houve uma, vamos dizer assim, uma proposta da Caixa e também do Bradesco, eles tiveram uma disputa, e do Banco do Brasil, desculpe, e o Banco do Brasil acabou vencendo por 0,235, nós estávamos pensando em 0,29, mas com as medidas agora econômicas que a presidente baixou, né, para a melhora do nosso sistema financeiro, não houve possibilidade de aumentar mais que isso, mas de qualquer forma nós conseguimos aí um valor de mais de 11 milhões por mês para o nosso fundo. Foi bom então para o Foi Poder muito Judiciário bom para o Poder Judiciário. esta redução dos juros?
Não foi bom porque nós teríamos um 0,29, um percentual maior sobre esses depósitos, né? Nós, com esse advento dessas medidas, nós não pudemos aumentar mais esse percentual. Mas a gente tem que confiar nas medidas governamentais. Eu confio, também estou confiando na presidente Dilma, eu sou um fã da nossa presidente, acho que ela é uma pessoa austera, me passa isso, não é? Mas, de qualquer forma, esse 0,235 nos ajudou bastante, já que a Caixa oferecia 0,21 e nós tínhamos 0,20. Então, isso foi um aumento bastante significativo. Você acha, então, que apesar dessa conduta isso é para investir no judiciário, investir na estruturação, informatização, além daquilo que a gente tem no Tesouro. Você acha, então, que apesar desta impressão que se tem da austeridade da presidente, ela tem colaborado com Inclusive, algumas vezes eu encontrei com a presidente, com a presidenta, que ela gosta de ser chamada. De presidenta. Eu encontrei com a presidente em algumas solenidades aqui em São Paulo, ela é bastante receptiva. Estive agora recentemente numa solenidade, conversei. Estive conversando também com a ministra do Planejamento, a Miriam Belchior, sobre uma questão nevrálgica que nós temos aqui, Laércio, que é a questão de nós termos aqui 1,5 milhão de processos da Justiça Federal. Nós temos uma outra Justiça Federal dentro do Estado de São Paulo. A Justiça Federal tem 1.680.000 processos. E nós temos 1,5 milhão da terceira região. E nós temos 1,5 milhão aqui no Estado de São Paulo. Então é uma outra Justiça Federal que nós temos aqui. E nós não recebemos um palito de fósforo, vamos dizer assim, como se diz, para poder executar essa tarefa. Então já estive no ministro Brito, já estive antes no ministro Peluso, agora estivemos com a ministra do Planejamento, a Miriam Belchior, estivemos conversando, foi bastante receptiva, anotou, ligou no dia seguinte para nós, pôs a assessoria dela em contato com a minha assessoria, não é? Eu falei que nós precisaríamos de um sinal verde lá para o Supremo Tribunal Federal, já que o Supremo também está disposto, o ministro Brito já passou essa tarefa também para a assessoria, para nós estruturarmos e trazer aqui para o judiciário dos estados, para os judiciários dos estados, recursos para enfrentar essa demanda impressionante e avassaladora da Justiça Federal, que não é nossa competência na realidade. E nós estamos prejudicando a nossa competência ordinária. Eu gostaria de cumprimentar você, pelo fato de se preocupar em ter perto de você as pessoas realmente eficientes, as pessoas que têm acúmulo de trabalho. Porque se você quiser ter um trabalho executado, você vai procurar uma pessoa que tem muito o que fazer, não aquele que não tem nada o que fazer. Então você soube escolher as pessoas adequadas. Olha, a sua assessoria de imprensa é maravilhosa. Ótimo. Eu quero fazer uma homenagem aqui à Rosângela, porque realmente ela é eficaz, ela se movimenta. Às vezes eu vou fazer uma palestra lá no tribunal, recepcionando os alunos de faculdades, que é o nosso dever. Então ela já vai, ela se preocupa, ela tira fotografias, ela registra o fato, que é importante registrar o fato para a história do tribunal. Então, parabéns por isso. A Rosângela tem sido uma colaboradora excelente. E também outros, né? Os nossos assessores todos. Dos assessores nós tivemos nossos juízes todos, estão trabalhando acima dos limites. Alguns até pedi para que saíssem, para tirar um descanso, porque estão trabalhando, realmente estão exaustos. E essa equipe foi escolhida, inclusive, por mim e pelo Guilherme de Macedo Soares, também um colega que está ali no gabinete civil. Então todos, né? Todos os nossos assessores são excelentes. Agora, Ivan, eu quero deixar... Tem o Cauí também aqui presente. O Cauí também montou o Cetra, né? O Cauí já esteve aqui, sabia? Já esteve aqui também. Já esteve aqui falando do tribunal. Do tribunal. E foi muito bem, ele foi maravilhoso, e é maravilhoso. Eu queria que você, então, agora, eu vou deixar você à vontade, porque eu preciso, lamentavelmente, terminar o programa. Já estão me fazendo sinal, aquela história toda que você conhece bem. Eu queria que você agora, a câmera está à sua disposição, para você falar o que você quiser. Se você tiver algum ressentimento, você fale, porque eu sei que você vai falar. Aqui não há cortes. O que você falar vai para o ar. Olha, eu, na verdade, não tenho ressentimentos. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para o futuro. Ótimo. Nós temos que unir forças. Eu acho que a mágoa, o ressentimento não são positivos. Não é? Nós temos que criar situações positivas. E eu acho que o futuro é que nos interessa. Eu acho que o que nos interessa é nós trazermos o maior número de pessoas, de colegas do nosso lado. Eu acho que chegou o momento da magistratura se unir. Eu acho que nós não podemos mais ficar com picuinhas particulares, porque nós temos uma missão muito maior do que tudo isso.
E eu estou percebendo isso em relação aos nossos juízes, nossos desembargadores. Também os nossos servidores que estão trabalhando muito mais animados com essa situação toda, com essa valorização, inclusive, que eles estão recebendo. E nós tivemos a criação do CETRA para colocar a situação, que é um centro de apoio e aperfeiçoamento ao servidor, que é o canal do servidor. O servidor fala diretamente com o presidente. Então eu sei o que acontece em todo o Estado, porque todo servidor fala, inclusive pelo próprio fale Facebook. Com o presidente, né? Fale com o presidente, o Facebook. Muita gente, mas será que o presidente lê? Não, o presidente lê. Lógico que nós separamos aqueles e-mails repetidos, claro, pegamos um para amostragem. Agora, aqueles diferentes, chega sim às mãos do presidente. Nós estamos sensibilizados. Para você ter uma ideia, o Cauí, que é o assessor, o representante do CETRA, e o Luiz Antônio Rodrigues da Silva, que é o nosso colega também aposentado que está lá no CETRA, eles trazem tudo para cá. Inclusive já estiveram no banco, em um determinado banco, né, se não me engano a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, não me recordo, para negociar e tentar reduzir a aflição de um servidor que estava em dificuldade financeira. Então eles prestam um apoio valiosíssimo ao servidor. E agora nós também vamos lançar as apostilas, né, com a ajuda da escola, da corregedoria, também a corregedoria é uma parceira. Nós vamos trazer isso tudo também para o servidor, para uniformizar procedimentos e nós agilizarmos a situação, a prestação jurisdicional. Agora, o que eu quero dizer? Quero dizer que eu conto com a colaboração dos nossos juízes, conto com a colaboração dos nossos servidores, dos nossos desembargadores, dos aposentados e conto com a colaboração também dos nossos jurisdicionados. E aqui o judiciário está aberto para rediscutir o que for. Nós temos nossos defeitos, nossos problemas, temos problemas crônicos e vamos tentar encaminhar para essa resolução, para a resolução desses problemas. Não sei se vou resolver tudo nesses 2 anos, é lógico que não vou, mas nós podemos pelo menos deflagrar aí ações que nós tenhamos aí um período relativamente curto, uma melhora do nosso poder judiciário. Mas você é a pessoa indicada. Naquela época, quando você se candidatou, inclusive eu fui bastante receptivo nessa parte, porque eu disse, este é o presidente ideal para melhorar o Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Porque eu já falei isso no início do programa, mas eu considero você, Ivan, agora aqui na sua frente, em frente às câmeras, frente ao público, frente ao jurisdicionado, o povo de São Paulo e o povo do Brasil também, eu considero você uma necessidade, né, para o Tribunal de Justiça. Muito obrigado, eu agradeço muito. Porque você é um homem certo. Você é um homem corajoso e com esta humildade que você tem. Muito obrigado, eu agradeço muito. A gente procura fazer o possível, afinal de contas é uma responsabilidade muito grande que está nas nossas mãos e nós não podemos brincar, não podemos cometer deslizes. Mas você assumiu essa responsabilidade e a sua conduta é de acordo com ela. Muito obrigado. Por isso eu parabenizo mais uma vez. Agradeço muito você, a sua presença. Você é um homem ocupadíssimo e você tirou aí 40, 50 minutos para vir até aqui os estúdios do Direito e Justiça em Foco para dizer aquilo que você pensa a respeito do Poder Judiciário. E disse bem, falou aquilo que tem que falar. E sempre esta casa é sua. Quando você quiser falar alguma coisa, você só ligar para mim, diga, Laércio, eu preciso dizer isto ao povo de São Paulo. Você venha. Muito obrigado. Tá agradeço muito e agradeço pelo convite. Estamos prontos a colaborar também, viu? Quem agradece sou eu, Ivan. E quem agradece é o povo de São Paulo. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas.